amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá a oportunidade de juntos nós bendizermos ao Senhor, exaltarmos o seu nome e fazermos isso de maneira solene, com uma assembleia santa convocada pelo Senhor, para isso fazermos. E assim, portanto, estejamos aqui com o único propósito de adorarmos a Deus, cultuarmos a Ele. Que o nosso intuito, o nosso empenho seja exclusivamente esse, unicamente esse. E assim, portanto, nós vamos iniciar este culto, essa adoração ao Senhor, orando ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos, baixemos a nossa fronte e vamos falar do nosso bondoso Deus. Senhor Deus Altíssimo, Soberano, Santo, Justo e Bom, nós te exaltamos e engrandecemos o teu excelso nome, porque o Senhor é merecedor de toda honra, glória e louvor. A ti, Senhor, é devida toda adoração prestada por tudo e por todos, pois o Senhor é o único Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. És, Senhor, merecedor de toda glória e de toda exaltação. Por isso nós nos reunimos nessa noite, convocados pelo Senhor, e unicamente neste propósito de exaltarmos o teu nome, de adorarmos ao Senhor de maneira cultica, como o Senhor merece ser adorado. Mas não poderíamos isso fazer se não fosse a mediação de Cristo Jesus, o teu Filho, se não fosse a sua condução, a fim de que fizéssemos todas essas coisas, não confiados em nossos méritos. Nós somos falhos, terrenos, pecadores, pequeninos, e o Senhor merece tudo que é de mais excelente. E por isso te rogamos que o teu Santo Espírito nos conduza, e que através desta mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que seja feito aqui seja feito para a tua honra e glória, e seja feito, Senhor, de maneira agradável a ti somente. Fala conosco, o nosso coração nesta noite, e recebe aqui tudo aquilo que for tributado a ti e a ti somente. É isso, Senhor, que nós te pedimos, te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo de número 52. De pé, aos que puderem, façamos essa leitura de maneira alternada. Salmo de número 52. Leitura alternada deste salmo, nós leremos juntos o início do versículo 9. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urge planos e destruição, recorda a navalha afiada, ó praticadora de engano. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas as palavras devoradoras, ó língua calúnia. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará
da terra dos viventes. Os justos não viver por isso, temerão e se irão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Juntos, dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Amém. Ainda de pé, abramos os nossos hinários do hino de número 5, Trindade adorada, e juntos exaltemos o Senhor nosso Deus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Face da palavra lida, do canto aqui entoado, nós, em resposta ao Senhor nosso Deus, temos a oportunidade de juntos confessarmos os nossos pecados e as nossas iniquidades. E a instrução bíblica que vem da parte do Senhor para nós, para isso, se encontra no Salmo de número 32, os versículos de 1 a 5, que dizem: de Davi, salmo didático: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Temos, então, meus irmãos, a oportunidade de confessarmos as nossas transgressões, as nossas iniquidades, de maneira individual e silenciosa. Faremos isso, e depois de alguns instantes, eu vou pedir ao nosso irmão reverendo Manassés que ore ao Senhor agradecendo pelo perdão recebido da parte de Cristo Jesus. Oremos. Deus, nosso eterno Pai, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos consola. Graças nós te damos porque o Senhor é reto, o Senhor é justo, e és o único capaz de criar um espírito inabalável nas nossas vidas. Graças nós te damos porque, segundo a tua palavra, nós somos confrontados, Senhor, apresentando os nossos corações, somos confrontados, Senhor, a não ocultar nada diante de ti. Não deixa, Pai, que o pecado nos siga, nem que a servidão, Senhor, a cegueira, ela venha estar presente nos nossos corações. Mas sempre que a graça do nosso Senhor seja maravilhosa, que a graça seja superabundante, que assim nós venhamos sempre lembrar que só o teu nome é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim que nós choramos, no nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Abramos agora as nossas Bíblias, o Salmo número 150, e façamos a leitura dos 6 primeiros versículos de maneira
uníssona. Salmo de número 150. Aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Leiamos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, cantemos 2 cânticos espirituais, motivos sem fim para cantar a majestade do Senhor. Dizer com louvor.
estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Bendito seja Deus. Vem sentar, meus irmãos. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, nos diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, com ela ele não traz desgosto. Nós temos, meus amados irmãos, ainda em resposta a este soberano Deus, nós temos a oportunidade de adorarmos a Ele, não somente com cânticos, mas também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, entendendo, compreendendo que tudo vem do Senhor e que tudo procede do Senhor para nós. Nós temos a oportunidade de assim adorarmos a Ele desta maneira. Portanto, assim façamos enquanto cantamos o hino de número 60 do Inário Novo Cântico, ofertório. Passamos dessa forma. Nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti procedem salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos nós, Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Com muito sincero coração, oferta que trazemos, recebe como gratidão do quanto a ti devemos. Amém. Bendito seja Deus. Vamos orar nesse instante, o nosso irmão Diácono Vitor, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas recebidos, pela condução do Senhor na exposição da sua palavra. Oremos. Senhor Deus Santo, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor sobre todas as coisas. Neste momento, ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, agradecendo a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sabendo, ó Deus, que nós estamos aqui, Senhor, devolvendo uma porção daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, colocado em nossas mãos, para que assim, ó Deus, nós possamos ser mordomos do Senhor, utilizando bem, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para a Tua glória, Senhor. Ó Deus Santo, nós te louvamos porque sabemos, ó Deus, que se não fosse pelo Senhor, nada disso teríamos. Mas o Senhor aqui nos concede saúde, nos concede graça, nos capacita, ó Deus, para que trabalhemos e assim tenhamos a nossa vida. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Tua bondade, Senhor, para conosco. Ó Deus, nós te louvamos as Tuas ricas bênçãos sobre aqueles irmãos que nesta noite puderam depositar, ofertar, dizimar. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los de
De igual modo, nós oramos, Senhor, pelos irmãos que têm breve, Senhor, que o Senhor possa abençoar também suas mãos, sua renda, e que nunca lhes venha faltar o pão. Ó Deus, abençoa o trabalho de cada um dos irmãos aqui. Ó Deus, que em cada uma de suas funções, onde quer que eles estejam, Senhor, empenhando as suas energias, que eles possam lembrar-se, Senhor, que primeiramente, Senhor, devem glorificar a Ti, Senhor, através das suas atividades. Que assim possamos, ó Deus, nos empenharmos, Senhor, naquilo que fazemos, lembrando que estamos servindo primeiramente ao Senhor. Ó Deus Santo, nos ajuda, Senhor, no que diz respeito a sermos bons cordões do Senhor, a que ajudemos também o nosso próximo quando ele necessitar, assim fazendo bom uso, Senhor, daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Deus Santo, abençoe aqueles irmãos que não têm o seu trabalho, que o Senhor possa abrir portas, que possa capacitá-los também, Senhor, possa dar oportunidade para que venham cada vez mais capacitar-se para, Senhor Deus, conseguirem a sua fonte de renda para o louvor do teu Pai. Deus Santo, nós te rogamos pelos irmãos que são responsáveis pela administração dos valores, que assim o Senhor possa usar o Senhor também como instrumento em tuas mãos, Senhor, para a bênção do teu povo. Ó Pai Santo, nós queremos neste momento também rogar pela vida do irmão Sinaíste Eliseu, que está responsável, Deus, pela administração da tua palavra nesta noite. Ó Deus, fala conosco através do teu servo, que a tua palavra, Senhor, possa nos atingir de maneira poderosa nesta noite, e que assim, ó Deus, nós possamos ser transformados por ela. Ó Deus, usa o teu servo, Senhor, que ele seja algo teu aqui nesta noite. Que ele possa, ó Deus, assim como tem procurado fazer todas as vezes, ó Deus, que sobe neste culto, ser fiel à tua palavra, Senhor, proclamar a verdade que está contida nela. Usa o teu servo, Senhor, enche-o de sabedoria, de graça, misericórdia, ousadia e também, ó Deus, temor, porque ele está, ó Deus, com essa responsabilidade tremenda de ser, ó Deus, voz tua, boca tua aqui nessa noite para nós. Ó Deus, abençoe o Senhor, que nós também possamos estar com a nossa atenção voltada à tua palavra, deixando, Senhor, as distrações de lado e focado, Senhor, naquilo que será pregado nessa noite. Que assim, ó Deus, todos nós, como o Senhor nos aqui, sejamos edificados pela tua palavra. Essa oração que te fazemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nos ajuda a ter misericórdia de nós. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, temos a oportunidade de ouvir a ministração da palavra do Senhor, na qual estaremos atentos. A voz do Senhor a nós, por boca de seu servo, seminarista, Eliseu Júnior. Jesus. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja estendida sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias o Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 22. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 14. Mateus, no capítulo 22, do verso 1 até o verso 14. Antes de nós procedermos com a leitura, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós chegamos, ó Pai, diante da Tua presença esta noite, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso médico. E, ó Pai, te prestarmos tudo que só a Ti é devido. Depois então, ó Pai, de tomarmos a Tua palavra santa, autoritativa e inerrante em nossas mãos, depois de orarmos, pedindo perdão pelos nossos pecados, tendo sido perdoados os nossos pecados, louvarmos, ó Pai, e agradecendo pelo santo e excelso nome, depositarmos diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora vamos estar chegando perto de Ti para ouvir a Tua voz. Esse aspecto, ó Pai, logo da parte do Senhor, misericórdia, a Tua graça e a Tua condução para a pregação e exposição da Tua palavra. Apenas um vaso de barro nas Tuas mãos. Misericórdia de mim na minha simplicidade, nas minhas fraquezas, para que pela operação do Teu Santo Espírito, a palavra pregada, ó Pai, possa atingir o coração dos Teus servos.
o Evangelho de Cristo Jesus seja revelado ao teu povo, as maravilhas, ó Pai, do teu Evangelho, do teu reino, a grandeza, ó Pai, de estar contigo, de participar contigo daquele banquete celestial que nos aguarda, seja evidenciado em nosso meio. Sejamos então, ó Pai, também realmente confrontados por essa palavra. Certamente assim precisamos ser, porque ainda somos pecadores. Ela então nos mude naquilo que precisamos ser mudados. Que a semelhança de Cristo Jesus sejamos transformados de glória em glória para o louvor da tua glória, pelo amor do teu nome. Essa oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versos 1 até o verso 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Certamente, irmão, você já ouviu falar sobre o rei Charles III, o rei da Inglaterra ou do Reino Unido. Eu lembro aos irmãos que ele casou-se com a Lady Di, a princesa Diana, e este casamento ocorreu em 29 de julho de 1981, e na época foi considerado o casamento do século. Foi assistido por milhões de pessoas em todo o mundo. Foi uma grande cerimônia digna da nobreza. Ali os convidados, então, puderam desfrutar tanto da presença real quanto das mais deliciosas iguarias servidas pela realeza. Entretanto, imagine que, surpreendentemente, esses convidados do rei rejeitassem o seu convite para continuar normalmente as suas atividades, os seus trabalhos e os seus afazeres domésticos comuns, julgando ser esse um evento de somente importância. Agora, diante dessa rejeição de seus convidados, o rei condena esses que fizeram pouco caso do seu convite, para o convite desse grande evento, e ele então passa a convidar homens comuns, homens como nós, convidados de toda a sorte. O rei então providencia trajes adequados para a ocasião. Por exemplo, nós, como convidados humildes, agora então podemos, imagine, adentrar a presença de um rei, comer juntamente com ele, desfrutar da sua presença e desse evento que é o seu casamento, e todos juntos então sermos alimentados e agraciados nessa grande festa. Esta história ilustrativa ecoa no nosso texto esta noite. Certamente não há como compararmos a vida ou qualquer rei com o Deus triuno, o Deus vivo, único e verdadeiro. Mas contemplar, por exemplo, aquilo que para os homens seria um grande evento, como considerado o casamento do século,
ou considerar a sua grande honra dado a posição de quem convida você, por exemplo, a uma festa assim, nos faz perceber ainda mais a magnitude desta parábola. O Deus Supremo, o Deus Criador e sustentador de tudo, chama homens pecadores como nós a desfrutarem da sua presença bendita por intermédio da obra do seu Filho, o Filho este que tem nas suas mãos toda a autoridade dos céus e na terra. Não obstante a esse chamado gracioso, esta parábola nos conduz a percebermos que o fim daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que rejeitam ao seu chamado e a sua mensagem, jamais entrarão no reino dos céus. Por essa rejeição, então, há a entrada de um grande número de gentios na igreja, e o convite é amplo, é pleno, é generoso e ilimitado. Mas ainda que muitos tenham recebido este convite ilimitado, somente aqueles que foram vestidos com o manto nupcial serão abençoados com a vida eterna. Essa parábola, então, irmãos, junto com as duas parábolas anteriores, que são a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus, vão completar o ensino de Cristo acerca da rejeição de Israel com relação ao Messias. Eles receberam as alianças, receberam os profetas, receberam o próprio Cristo perante eles, mas infelizmente rejeitaram. E a doutrina central dessa parábola se encontra no verso final dessa exposição, que é o verso 14, quando ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso afirma de forma direta o ensino bíblico acerca da eleição, onde nosso Deus, na eternidade, dentre os caídos, vai escolher um povo para si mesmo, para que seja salvo. Ele então escolhe, sendo o propoleiro, esses vasos, uns para a misericórdia e outros para a ira. Então, como poderia, talvez alguém perguntar, como isso é possível a eleição, Deus escolher alguns e rejeitar os outros? Como poderia o barro então virar-se para o oleiro e chegar a questioná-lo? Mas o grande cerne dessa condição decaída que o nosso texto expõe aqui é a boa e velha rebelião contra Deus que os homens praticam. A insubmissão deles em não aceitar que há um Deus que comanda tudo. Então esta parábola mostrará duas perspectivas contidas na Bíblia inteira: a da soberania de Deus e a da responsabilidade humana, onde Deus nos escolhe na eternidade e nos salva no decorrer do curso da história, onde Ele muda o nosso coração, onde Ele nos dá uma fé salvífica, gera arrependimento em nosso coração e faz com que então respondamos ao seu chamado com fé e com esse arrependimento de todo o coração. Todos os eleitos, e somente eles, assim como diz o nosso catecismo maior, são eficazmente chamados, e ainda que outros possam ser chamados pelo Evangelho, no caso da pregação, eles possam ouvir essa pregação, e muitas vezes exteriormente chamados por esse ministério da palavra, contudo, por sua negligência e desprezo voluntário da graça que lhes é oferecida, eles são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vêm sinceramente a Jesus Cristo. Esse texto então nos chama a perceber na nossa própria vida que não poucas vezes nós somos tentados a agir como esse povo de Israel, como os próprios judeus, tentados a rejeitar o convite gracioso do nosso Rei pela dureza do nosso próprio coração, que nós não poucas vezes podemos não considerar a sua misericórdia que nos alcançou, quando nós ainda estávamos afundados no lamaçal do pecado, distante da sua presença, e rapidamente, diante das tentações, nós sucumbimos ao desejo do nosso coração, que é desesperadamente corrupto, que nós não poucas vezes somos tentados a nos esquecer de que fomos cobertos por Cristo, e então nós tentamos muitas vezes apresentar diante de Deus ou diante dos homens as nossas próprias obras e a nossa própria justiça. Por isso esse texto nos diz para aceitarmos o convite gracioso de Deus, para que enquanto outros entram na glória bendita da presença do Pai, não suceda de que nós então sejamos perdidos e deixados com os ímpios. Lembre-se de que na membresia da igreja visível,
Fazer parte apenas da igreja visível não garante a salvação dos homens, mas é indispensável que haja uma completa renovação, revestir-se de Cristo Jesus, tanto pela justificação quanto pela santificação diária da sua vida. Assim sendo, o nosso texto esta noite nos ensina e nos traz a seguinte proposição: que Deus é o grande Rei e Salvador e exige dos crentes uma resposta apropriada para a participação no reino dos céus. Portanto, primeiro, não rejeite o seu convite, nós veremos isso dos versos 1 a 7. Segundo, considere o seu cuidado, dos versos 8 até o verso 10. E terceiro, vista-se da sua obra, dos versos 11 a 14. Assim, então, nós passaremos ao primeiro momento, que é: Deus é o grande Rei e Salvador e exige uma resposta apropriada a Cristo para a participação no reino dos céus. Portanto, não rejeite o seu convite. Nós veremos isso dos versos 1 até o verso 7, no qual nós leremos novamente. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Meus irmãos, aqui nós estamos localizados no contexto do final do ministério de Cristo. Ele já havia sido aclamado rei mediante a sua entrada em Jerusalém, sua entrada triunfal. Entretanto, os líderes religiosos persistem em se voltar contra Cristo, em questionar a sua autoridade. Cristo então confronta esses líderes duramente, revelando o seu coração e a sua hipocrisia, mostrando que eles eram indignos de recebê-lo. Perceba então que a partir do verso 1, o que você tem mais uma vez é que Jesus fala novamente com eles por intermédio de parábolas. Eu lembro então a você que as parábolas são histórias que eram contadas por Cristo, utilizando uma linguagem simples e cotidiana para aqueles que o ouviam. Embora a linguagem fosse simples e a analogia fosse algo que era do conhecimento popular, nem todos eles compreendiam. Não porque Jesus não era claro o suficiente para que eles não entendessem. Pelo contrário, Cristo é inegavelmente claro e ele também fala como quem tem a autoridade, mas os homens não a compreendiam, porque esta já era uma promessa da própria Escritura. Se você se lembrar lá no Salmo 78, no verso 2, você vai ver a descrição que através delas, ele, que é Jesus, publica coisas ocultas aos homens desde a fundação do mundo. Assim então, Jesus, por meio delas, revela as verdades do reino aos humildes. Alguns capítulos antes, em Mateus, no capítulo 13, ele diz que a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, isso no verso 11, mas ele vai dizer depois, no verso 13, que elas também ocultavam as verdades daqueles que tinham duro coração, para que quando ele assim o fizesse, alguns vendo, não haveriam, ouvindo, não ouviriam e nem entenderiam. O comentarista Matthew Henry, explicando melhor o que essas parábolas trazem a nós, ele diz que uma parábola é como uma coluna de nuvem e fogo, no qual, fazendo uso da linguagem ainda do povo de Israel no Egito, ela funcionava como um lado escuro e confuso para os egípcios, como uma coluna de nuvem e fogo, mas por outro lado era algo claro e confortador para os israelitas. Assim então ela atinge um duplo propósito. Ela dirige o olhar de uns e ela ofusca o olhar de outros. O Evangelho certamente não é um caminho fácil. Pelo contrário, o caminho do Evangelho é estreito.
E muitos são os que seguem pela larga porta da perdição. Pela graça de Deus, Jesus em seu ministério prega a todos os homens é feito o convite do seu Evangelho, a todos os homens é feito o convite da salvação, embora nem todos serão salvos, por não estarem revestidos do sangue de Cristo Jesus. O evangelista Mateus é o único que registra esta parábola. A sua preocupação é demonstrar a extensão do oferecimento do reino de Deus, aqui representado por uma festa de casamento real, onde o foco é dado ao rei e seu filho, ou seja, a Deus e a Jesus Cristo. O rei então envia um convite aos seus súditos, e esse convite não é um convite comum. Ora, dada a importância de quem faz esse convite, pressupõe-se que isso não é algo optativo, dada a autoridade de quem o chama. O Evangelho agora foi ofertado, a melhor festa de todas foi preparada, o grande banquete para as almas foi entregue aos homens. Mas no verso 3, então, nós veremos que os servos que foram enviados a convidar os homens trazem uma resposta, e essa resposta é de recusa. Você vê isso no final do verso 3. Os convidados simplesmente não quiseram vir. A desobediência e o descaso agora são evidentes. Se o rei não chamou, os convidados deveriam vir. Entretanto, eles rejeitam. E não porque eles não puderam vir, porque eles não quiseram estar na presença do rei. Mas você vê também, no verso 4, a longanimidade do rei em estender o segundo convite a esse povo. Ele diz no verso 4, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Agora, um apelo mais urgente: tudo já está preparado agora, todos os privilégios, tudo só aguardando os convidados virem para a presença do rei. Todas as bênçãos foram preparadas, o perdão de pecados foi entregue, a graça de Deus, a paz de consciência, todas as promessas do Evangelho estavam ali sendo entregues aos homens. Todos os preparativos feitos baseados na morte e no sacrifício de Cristo Jesus, em uma festa que representa o amor e a reconciliação para com Deus, um símbolo da boa vontade de Deus para com os homens, conforme Apocalipse no capítulo 19. Mas mesmo com tudo pronto, no verso 5 nós vemos que eles desprezaram mais uma vez o chamado rei, e eles se foram. Cada um deles vai para onde acha que é melhor, para cuidar do seu campo, para cuidar do seu próprio negócio. Para eles é melhor cuidar da sua própria vida do que atender ao chamado do rei. O verso 6 ainda nos diz que outros ainda maltrataram e mataram os servos que foram convidados. Claramente isso mostra uma rejeição do Evangelho ofertado, considerando as coisas dessa vida como muito mais importantes para eles. Foram enviados a eles os profetas, foram entregues a eles João Batista, foram entregues a eles logo depois o próprio Jesus Cristo, o Filho, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ainda assim, eles o desprezaram. A fria recepção do Evangelho é demonstrada pelos homens dessa parábola. Isso reflete a dureza do coração e a maldade dos judeus, trazendo um paralelo com a história do próprio povo de Deus, onde a rebelião é constantemente demonstrada, onde Deus vive a chamar o seu povo ao arrependimento, e o povo continuamente não vem, não cede e não se arrepende diante do chamado do Senhor. Eles não cedem ao chamado gracioso de Deus. É isso que nós temos estudado continuamente, os profetas que estamos vendo aqui todos os domingos nas EBDs. Esse mesmo ciclo. O povo cai em pecado e Deus constantemente chamando o seu povo ao arrependimento, mandando profetas, enviando juízo para que o povo se arrependa e retorne aos caminhos do Senhor. Mas nessa parte, então, no verso 7, já se findando nessa primeira parte da exposição, mostra então que diante dessa rejeição, o rei vai se irar.
ele envia as suas tropas para exterminar os assassinos e incendiar a cidade. Isso é uma referência à futura queda de Jerusalém no ano 70. Mas há uma referência maior e futura, onde a destruição daqueles que rejeitam a Cristo será completa, representada pela vingança do Deus irado, servindo de exemplo a tudo aquilo que se opuser a Cristo e ao seu Evangelho. Veja bem, irmãos, quão trágica e agravada é a infelicidade dos pecadores que tiveram o convite do rei, mas escolheram rejeitá-lo, que fizeram pouco caso do noivo, que é Jesus, que fizeram pouco caso da salvação que é operada por ele, que são indiferentes com relação ao Evangelho que eles é ofertado, e por esse descuido eles então perecerão eternamente. Muitos retrocedem, muitos veem os seus negócios, os seus lucros, a sua própria vida como uma forma de desculpas para rejeitar a oferta gloriosa que lhes é feita. Os homens sim precisam ser diligentes no seu trabalho e nas suas obrigações, mas alguns se prendem tanto a isso que acabam se perdendo, acabam se enraizando nas coisas terrenas, nas suas lojas, nas suas casas, nas suas questões financeiras, nas suas próprias vidas, em coisas lícitas, mas que muitas vezes nos destroem se elas não forem manejadas com cuidado. Deus nos chama então para que respondamos de forma positiva, para que então, meus irmãos, a despeito de qualquer coisa desse mundo que nós tenhamos em nossas mãos, que a nossa preocupação jamais esteja com essas coisas dentro do nosso coração, para que jamais ela fique entre nós e o nosso Cristo. Escute o convite, não rejeite jamais a sublimidade desse chamado para as bodas do Cordeiro. Nós somos chamados pelo Evangelho ao banquete do Filho do Rei. A vida eterna é uma festa nobre, um banquete real, é uma celebração eterna. O nosso ponto, então, segue para a segunda parte dessa proposição, onde Deus é o grande Rei e Salvador e exige uma resposta apropriada a Cristo para a participação no Reino dos Céus. Portanto, agora na segunda parte nós veremos que nós devemos considerar o seu cuidado. E isso nós veremos dos versos 8 até o verso 10, que nos diz: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Veja que então o rei vai fornecer uma nova ordem. Ide às saídas e caminhos. Agora os servos partiriam para esses caminhos onde estavam os gentios, pois os líderes religiosos não eram dignos. Estava pronta a festa, mas eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram ao Evangelho e ao seu chamado. Isso é algo inesperado, você trazer uma parábola assim diante dos judeus e também para os gentios que estavam em seu caminho, que receberiam esse convite do rei, porque eles se achavam exclusivos do Evangelho de Cristo. Eles esperavam o Messias e o reino apenas para eles. Mas a eles, como nos diz as parábolas, muitas vezes não foi dado a conhecer. E agora isso é uma surpresa, porque agora os gentios seriam alvo desse Evangelho de Cristo. E ele diz: tanto maus quanto bons, ou seja, tanto ladrões como honestos, ou prostitutas, ou piedosas, ou altivos, ou humildes, ou mentirosos, ou sinceros, tanto assassinos, idólatras, ou ricos, ou pobres, ou escravos, ou livres, também judeus e gentios, todos sem distinção agora seriam chamados. A oferta da graça do Evangelho agora é estendida a todos os homens. A eleição é incondicional. O convite é universal e sem distinções. A benevolência de Deus agora é estendida a todos os homens. E o fato desse Evangelho ser ofertado
aos gentios, não vai significar que de todos os judeus foram excluídos disso, mas pelo sacrifício de Cristo, pela direção do Espírito Santo, a salvação é ofertada para todos. O verso 10 então vai nos dizer que todos aqueles que foram encontrados vieram à festa do rei, e a sala do banquete então fica repleta. Todos aqueles que eram bons e maus aos olhos humanos agora estão juntos, no mesmo salão das bodas do Cordeiro. Romanos, no capítulo 11, dos versos 15 a 23, se você puder abrir a sua Bíblia. Você verá uma instrução semelhante acerca da oliveira brava e como isso se relaciona à rejeição dos judeus e também à inserção dos gentios dentro do povo do Senhor. Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 15, a palavra do nosso Deus nos diz: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, sendo vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriais, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar. De novo, irmãos, nós por nós mesmos jamais discerniríamos as coisas do Espírito. E assim como muitos por essa porta afora estão perdidos, nós um dia também estivemos outrora. Nós somos os gentios, nós somos a oliveira brava, nós estávamos distantes, mas graciosamente fomos chamados por Deus e fomos alcançados por esse convite maravilhoso. É o que Apocalipse 22, 17 diz: quem tem sede, venha a Cristo. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Na nossa pior condição, longe do Senhor, o nosso Rei ainda assim estava preparado para nos receber. Ele nos aceitou em sua presença por intermédio do Filho e do Espírito que nos santifica. O perdão de pecados já estava pronto, a paz já estava pronta. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. O consolo já estava pronto, apenas nos esperando. As fontes de água da vida estão ao nosso dispor agora. Toda essa preparação foi feita para desfrutarmos de todos os benefícios da obra salvífica e redentora de Cristo Jesus, com aqueles que já foram alcançados por esse Evangelho. E todos os do Pai, então, estão ali naquela sala, repleta, cheia. Esta porção, então, nos chama a perceber, a considerar a benevolência, tanto para conosco, quanto para com muitos mais. Nós não precisamos pagar nada, gratuitamente tudo nos foi dado. E note que no verso 9, o mesmo imperativo ide que é utilizado aqui, que foi utilizado para os servos irem chamarem os convidados, também é utilizado na grande comissão em Mateus no capítulo 28, nos mostrando diretamente que nós temos também um chamado missional. Nós devemos ir e anunciar nas encruzilhadas para pessoas tanto boas quanto mais. Todos os tipos de pessoa, todos os povos de todas as nações são convidados a participarem, a serem alvos do Evangelho de Cristo.
Muitas vezes nós somos tentados a julgar os homens por sua situação moral e achar que eles não são dignos de receberem esse evangelho. Nós somos tentados a olhar para os homens como desprezo, aqueles que estão nas sarjetas, que são entregues à bebedice ou aos seus próprios pecados, e nós dizer não há salvação para eles, nós não pregaremos o evangelho para eles. Mas se você olhar para esse texto, você vai ver que essa festa contempla gente de todos os tipos, de todos os lugares, pois todos, tanto os bons quanto os maus aos olhos dos homens, foram convidados. Talvez se a festa fosse nossa e entrasse alguém mal vestido ou alguém que não era do nosso agrado, nós quiséssemos até expulsar. Mas nós devemos considerar a benevolência do Senhor, principalmente para conosco, porque nós no dia, nós estivemos lá, nós éramos gentios, nós estávamos distantes do Senhor, nós havíamos rejeitado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, por causa do grande amor que nos amou, Ele nos tira do inferno das trevas e nos traz para o reino do Filho, do seu amor. E como os demais pecadores, então, nós fomos salvos da sua graça e do seu evangelho. Por isso, nós também devemos almejar que outros também se alegrem juntamente conosco e estejam aqui juntamente conosco, participando do dia das bodas do Cordeiro. Que nós saiamos também, então, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus a toda a criatura. Nós passamos, então, para o nosso terceiro e último ponto, que diz que Deus é o grande Rei Salvador e existe uma resposta apropriada a Cristo para a participação no reino dos céus. Portanto, vista-se da sua obra. Nós veremos isso, essa porção dos versos 11 até o verso 14, do qual nós leremos novamente. O verso 11 nos diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola ainda acrescenta uma nova surpresa. Usando a própria linguagem de Cristo, ela vai nos mostrar algo que é semelhante ao joio, algo que está dentro do próprio povo de Deus, que cresce, tanto o trigo que cresce quanto o joio dentro do próprio povo. Embora todos fossem convidados, embora estivessem chamados, tivessem adentrado inicialmente a presença do rei, mas ainda havia um requisito a mais. Embora o Evangelho da graça de Cristo seja anunciado a todos os homens, ainda há um requisito para que eles participem das bodas do Cordeiro. O convidado tem que obrigatoriamente estar coberto pela roupa adequada para entrar na presença do rei. Independentemente se os convidados eram bons ou maus, todos eles eram pecadores. E o rei então vai estabelecer um padrão para que agora todos fiquem iguais, todos sejam finalmente nivelados em um só padrão. Todos devem estar vestidos por aquilo que o próprio rei estabeleceu, todos com vestes brancas, puras, alvas como a neve. Esta é a melhor roupa possível. Essa é a única no qual um convidado pode se apresentar diante do rei, vestidos da justiça de Cristo, que nos lava, que nos purifica das nossas iniquidades, que nos permite estar aqui hoje diante de um Deus Santo, e adentrarmos na casa dele e adorarmos diante dele. Por ordem deste rei, dos seus ricos recursos, todos deveriam estar vestidos adequadamente. Mas o verso 11 vai nos mostrar que nem todos os homens estavam assim cobertos. E o rei então se dirige a ele com uma pergunta. Ele diz: amigo, como é que tu entraste aqui sem estar com o manto nupcial? Como tu entraste aqui no meio do povo? O homem percebe que não há como se justificar diante do grande rei. Não tem nada que ele consiga apresentar para ele. Então o verso 12 vai dizer o que ele faz. Ele simplesmente emudece.
Ele se reduz ao completo silêncio. E o resultado disso, então, é que o rei ordena no verso 13 que ele seja amarrado e lançado na escuridão. Ele será lançado na escuridão justamente em um contraste com a luz que ilumina o salão nupcial. Quando o rei chega, não há como permanecer treva nenhuma diante dele. Então, como este homem se achega diante do rei sem confiar naquilo que o próprio rei entregou para ele? Como ele ousa se adentrar, chegar e adentrar diante do rei sem fazer uso daquilo que o próprio rei estabeleceu? Grande ênfase é posta também aqui na própria responsabilidade e culpa deste homem. Ele rejeitou as vestes do rei. Ele achou que as suas vestes talvez eram suficientes para lhe fazer digno diante do rei, que as suas obras talvez seriam boas. Isso também não significa que os demais que foram vestidos com o manto devem receber glórias por sua obediência de forma alguma. Pois, como o texto se encerra, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Não há glória individualmente, nós vemos isso também no texto de Romanos. Nós não devemos nos gloriar por sermos revestidos de Cristo. Porque Deus é quem escolhe os eleitos. É Deus em quem reveste os seus. Ele é quem aplicou a sua obra em nós como lhe apraz. A expressão do vestir-se não é que cada um pode chegar sozinho diante do rei e tomar essa roupa para si. Que os homens podem se achegar diante de Deus e tomarem a obra de Cristo sem serem escolhidos. O vestir-se, por exemplo, é uma referência ao que Jó, no capítulo 29, no verso 14, nos traz, quando ele diz que eu me cobria de justiça, porque ela foi me servida como veste, como um manto de turbante, era a minha equidade, evidenciando assim uma necessidade de perdão para o pecador e para a sua culpa, e que agora, sendo alvo desse perdão, sendo alvo da obra de Cristo, o antigo caminho da sua vida deve ser lançado fora, a fim então de que ele seja revestido de uma nova vida para a glória de Deus. Conforme Gálatas, no capítulo 3, verso 27, nos diz: pois todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Claramente, irmãos, não há como entrar na presença de Deus sem as vestes da justiça e da santidade. Como adentrar então na presença de Deus, de um Deus que é santo, sendo completamente manchado pelo pecado? As vestes foram dadas a nós pelo sacrifício do sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Quem rejeita esse evangelho receberá a mesma paga do que aqueles no começo da parábola receberam. Porque aqueles que rejeitaram o evangelho, na verdade, os que rejeitam o evangelho receberão a mesma paga desses que estão agora, que ainda que tenham aceitado inicialmente, escolheram não se revestir da justiça de Cristo. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que se achega diante dos homens, por exemplo, e prega o evangelho para eles, nem todo aquele que aparentemente é piedoso está revestido da justiça de Cristo. Esse texto é um grande alerta para observarmos a nossa própria vida, em que condição nós estamos, porque podemos facilmente frequentar a igreja, nos achegarmos diante da casa do Senhor e cantarmos, ou talvez até pregar sermões belíssimos, mas se não estivermos vestidos com as vestes espirituais da justiça de Cristo Jesus, nós seremos duramente confrontados por Deus, pelo Rei. E se ele então se chegar diante de nós e perguntar: amigo, como tu ousaste se achegar aqui sem estar vestido com as roupas do qual eu concedi? Então não haverá desculpas para nós. A parábola nos fornece o ensino de Cristo sobre o confronto tanto de uma parábola quanto da própria realidade. Quando esse homem é confrontado, que ele manda os serventes amarrá-lo e lançá-lo nas trevas, ele diz uma linguagem muito clara que é trazida do próprio inferno: ele será lançado onde haverá choro e ranger de dentes. Não há como se apresentar diante de Deus pelas nossas próprias obras. Nós jamais devemos nos enganar. O destino daqueles que são joio no meio do trigo, que tentam apresentar suas próprias obras, o seu próprio sacrifício, a sua própria justiça, será o mesmo daqueles que não foram escolhidos
e que rejeitaram o convite gracioso. Então, caso nós estejamos seguindo essa direção errada, nós devemos retroceder imediatamente disso. Nós devemos nos humilhar imediatamente diante de Deus. As nossas vestes não são nada além de trapos de imundície. Isaías 64 nos diz isso. Estar presente na festa não significa a aprovação do rei. Somente aqueles que estão cobertos completamente pela justiça de Cristo é que terão lugar no banquete final. Nós só nos apresentamos diante de Deus se nós estivermos vestidos com esse manto da justiça de Cristo. Concluindo, irmãos, inicialmente nós nos lembramos da história de um grande casamento real e daqueles que, tendo o seu convite, rejeitaram o rei. O rei então os condenou por não lhe honrarem devidamente. Ele então oferece graciosamente um convite aos mais simples, sejam eles bons ou ruins. E nós vimos como isso é bem direto com relação à nossa parábola, e como isso se relaciona com os judeus, com os gentios e com a oferta do Evangelho da salvação. Nós vimos por fim que diante de tudo isso nós jamais devemos rejeitar o convite e o chamado do nosso rei. Nós devemos considerar a sua benevolência e nós devemos nos vestir da obra de Cristo. Assim então nós devemos consultar o nosso coração esta noite. Se você está aqui hoje, ou se você nos ouve pela internet, ou se nos ouvirá posteriormente, em que grupo de convidados você então está? Daqueles que inicialmente não atendem ao convite do rei? Daqueles que atendem depois do convite do rei, adentram diante da presença dele, mas não se vestem da obra de Cristo e vivem as suas vidas de qualquer forma, sem serem realmente transformados pelo Evangelho de Cristo? Por que então vocês já chegam até aqui? Nós devemos perguntar isso ao nosso coração. Será que viemos obrigados à casa do Senhor? Será que nós viemos até aqui porque sabemos que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação da nossa alma? Como é então a nossa vida fora da igreja? Como nós temos lidado com o nosso pecado? Será que nós temos lutado contra ele continuamente ou nós temos abraçado ele sem peso nenhum na nossa consciência e vivendo a nossa vida normalmente? Será que o pecado tem realmente entristecido e tem pesado na tua mente e no teu coração? Ora, irmãos, nós todos fomos chamados. Nós somos chamados a comparecermos perante o nosso Rei. E quando nós olhamos para nós mesmos, não tem outra reação para nós, senão nós nos emudecermos. Quando nós olhamos a nossa condição, a nossa pecaminosidade, não tem nada mais para nós fazermos do que colocar a nossa boca no pó, nós nos envergonharmos, nós chorarmos de vergonha, porque a nossa vida muitas vezes tem sido tortuosa. Então nós olhamos para nós, para nossas próprias mãos, e nós vemos que não há obra nenhuma que nós podemos apresentar diante de Deus. Não tem nenhuma roupa que nós possamos fazer que nos dê acesso à presença do Rei. Todos nós estávamos nessas encruzilhadas, sendo pecadores terríveis, mentirosos, idólatras, adúlteros, distantes do Senhor. Mas então, Ele entrega graciosamente, de maneira benevolente, o seu Evangelho. Por intermédio dos seus servos, um dia o Evangelho foi pregado a nós. Um dia esse Evangelho chegou aos nossos ouvidos e pela operação do Espírito, nós fomos transformados. Pela cruz Ele nos chamou. Como nós cantamos gentilmente, Ele nos atraiu, Ele nos veste de si mesmo. Sem Cristo nós não tínhamos acesso ao Pai. A condição do Rei é que esse acesso à presença dele seja pelo Filho. O sacrifício é de Cristo, é o sangue dele quem nos cobre. O sangue é dele, a veste é dele, o convite é dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos estar em Cristo Jesus, pois fora dele não há salvação. Para participarmos do reino de Deus, nós precisamos estar em Cristo.
Zacarias, no capítulo 3, no verso 4, o profeta nos diz: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e eu te vestirei de finos trajes. É isso que Deus faz conosco. Ele tira as nossas vestes sujas, tira as nossas obras manchadas, e Ele nos veste com a justiça de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. É isso que Isaías 53 nos vai dizer: na cruz os nossos pecados foram lançados sobre Ele, e na cruz os atos de justiça de Cristo foram transferidos a nós. Na cruz nós fomos vestidos do manto da justiça dele, e agora então o Pai olha para nós, Ele vê o sangue precioso de Cristo nos cobrindo todas as nossas iniquidades, perdoando todos os nossos pecados, e Ele então nos aceita diante da sua presença. Ele então também recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. O convite desse reino engloba a todos, mas infelizmente, como nós vimos, muitos homens preferem permanecer nas suas próprias vidas, nos seus próprios negócios, nos seus campos, escravos dos seus próprios pecados. Ou então eles acham que eles não precisam da justiça de Cristo, eles não se percebem como pecadores, nem carentes de uma urgência, do perdão urgente de Deus. Todos somos necessitados disso. Deus chama a todos nós, irmãos. O nosso rei convida a todos os povos. E se você ainda não é revestido disso, corra para Cristo urgentemente. Corra urgentemente para Cristo. Se arrependa. Santifique a sua vida. Ame a Ele de todo o seu coração. Sirva a Ele com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque quão precioso para nós é um humilde servo estarmos aqui diante dele esta noite. Podemos adentrar a sua casa, podemos receber um banquete de bênção diante de Deus, poder sermos alimentados com a sua palavra. Como eu disse acima, muitos rejeitaram ao rei. E o que lhes resta então, daqueles que rejeitam, é nada mais, nada menos do que trevas, choro e ranger de dentes. Todos a uma que rejeitam a Cristo serão destruídos, serão lançados no inferno. Por isso perceba a urgência desse chamado. O rei está voltando. O chamado é urgente. Não deixe para depois. Aceite o convite gracioso do seu rei para servi-lo, para estar com ele para todo sempre. Considere a benevolência dele, volte-se para ele, vista-se da roupa que ele mesmo te dá, honra para os braços do seu rei. Tantas vezes nós ouvimos o Evangelho, tantas vezes, tantos domingos, tantas quartas-feiras, em tantos lugares diferentes. Não devemos jamais tratar a voz do Senhor como: eu já ouvi falar sobre isso, eu já ouvi isso, eu já sei disso. Como se você não precisasse da voz do Senhor. Nós roguemos então ao Espírito auxílio, fortalecimento, para que sejamos encontrados fiéis diante dele. O nosso Senhor, o ungido de Deus, foi rejeitado por nossa causa, morreu para nos vestir, para que nós pudéssemos, todos nós, estarmos com Ele para sempre. Nós então aguardamos esse dia, o dia para o qual essa parábola aponta, o dia incomparável das bodas do Cordeiro, a consumação de todas as promessas, onde nós estaremos na festa dele, vestidos por Ele, Ele diante de nós, contemplando Ele com os nossos próprios olhos, comendo com Ele da ceia do Senhor. Bendito então seja Deus que não nos elimina do meio do povo, que não nos deixa rejeitar, que não nos conta com os perdidos, mas que nos deu graciosamente o seu Espírito para que fôssemos descortinados nos nossos olhos, e assim então fosse aplicado em cada um de nós a obra de Cristo. Então nós sejamos transformados, e agora então nós temos a certeza de que com Ele nós estaremos para sempre.
pelo seu grande amor por quem nos amou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e pela graça nós fomos salvos. Bendito seja Deus, então, que tira as nossas vestes, os nossos trapos de imundícia e nos cobre com o seu sangue e com a sua obra e nos faz ter prazer nele para sempre e nos deleitarmos na presença dele para todo o sempre. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 7, para que leiamos esse trecho da palavra do Senhor a uma só voz. Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 7 até o verso 9. Leiamos a uma só voz. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. A Ele seja pois a glória eternamente. Amém. Bendito seja Deus, sua santa e bendita palavra. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos abrir os nossos seminários no hino de número 299 e juntos cantarmos ao Senhor. Dê graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Bendizemos o teu nome, Pai, rocha nossa, Redentor nosso, Senhor das nossas vidas e sustentador de todas as coisas. Nos agradamos e nos alegramos, porque aqui chegamos debaixo da tua infinda misericórdia. Prestamos, Senhor, um serviço de adoração solene, cultica,
a qual agora caminhamos para o final. Felizes porque tivemos a oportunidade de aqui render-te louvores, cânticos, aqui ouvirmos da tua voz e aqui tributarmos ao Senhor daquilo que temos. Seja, Senhor, exaltado e louvado para todo o sempre. E à luz da tua palavra bendita, aqui exposta, e cientes, sabedores, de que convocados fomos para este grande banquete, em tua bendita presença real, visível, somos agraciados pelo Senhor. E por essa razão, estejam sempre em nossos lábios louvores infindos ao teu bendito nome. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém venha se gloriar. Dá-nos, Pai, dia após dia, fortalecimento para que permaneçamos com as vestes necessárias para estarmos nesse banquete. Que a nossa identidade enquanto servos teus, filhos teus, não seja perdida jamais pelos méritos de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Guarda-nos, Senhor, nesta semana e trabalhe em nossos corações, nos lapidando dia após dia, para que sejamos edificados, santificados pela tua verdade bendita e que cada vez mais nos assemelhemos à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que sejamos moldados, Senhor, pela tua palavra e também pelo teu agir. Que o teu Santo Espírito nos transforme cada vez mais, para que nos afastemos desta imagem de pecado, de velho homem, que cada vez mais nos assemelhemos a Cristo Jesus. Que assim nos dediquemos a seguirmos buscando conhecer ao Senhor cada vez mais. Que o teu Espírito nos desperte cada vez mais a sermos fiéis, verdadeiros naquilo que fizemos, leais naquilo que desenvolvemos para a glória do nome do Senhor. Toma, Senhor, em nossas mãos os nossos afazeres, as nossas atividades laborais, quer lá fora, quer dentro de nossos lares. E te rogamos, faz isso, para que honremos ao Senhor em tudo que desenvolvemos. Que o nome seja exaltado, Senhor. Graças te damos ainda pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Seja louvado por toda a providência derramada sobre as nossas vidas. Te pedimos pelos nossos irmãos enfermos, te rogando que o Senhor os alcance, que o Senhor transforme seu físico, seu espiritual, que eles sejam renovados, fortalecidos para a glória do teu nome, pela ação do Senhor sobre eles. Tenha misericórdia de todos eles, Senhor, e também daqueles que estão em tratamento. Tem misericórdia, Pai. Te pedimos ainda pelos nossos irmãos que estão em meio a aflições, que o Senhor os livre, que o Senhor
dê o devido escape, o devido livramento, e que eles sejam mantidos, preservados para a glória do teu nome, pela ação do Senhor sobre a vida de todos eles. Cuida dos nossos lares, Pai. Cuida dos nossos familiares, dos nossos filhos. Que nos dediquemos cada vez mais a ensinar os nossos filhos a Tua palavra bendita, a andar fielmente conforme o Senhor nos instrui em Tua palavra. E nesse sentido abençoa também nossos lares, os nossos matrimônios, que eles sejam instrumentos do Senhor para alcançar muitos outros e também para povoar esta terra com a santa semente do Senhor. E agora, meus irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as santas e benditas consolações eternas do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, por mais esse culto que prestamos ao Senhor. Quero louvar a Deus pela presença do reverendo Manassés Oliveira, que caminhou nessa congregação durante um bom tempo, tem desenvolvido o trabalho na agora Igreja Presbiteriana do Brasil e Nova Metrópole. Deus tem sido gracioso com a vida do reverendo Manassés. Graças a Deus por isso. Na verdade, ele não merece. Mas Deus é bom. Em todo o tempo. Ele sabe que eu estou dominando tudo. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. E o nosso irmão Caio também. Deus tem usado ali no Eusébio. A irmã Débora está bem? Tudo quase, né? Estamos esperando aí o fruto do vosso bem. Do vosso não, do terra, né? Deus seja bendito pela vida de vocês, o Senhor os fortaleça, sempre os conduza, vocês continuem sendo instrumentos nas mãos do Senhor na expansão do reino de Deus. Deus os faça prosperar para a glória de Deus. Eu estou vendo aqui nos visitas só eles, né? Nossos avisos, meus irmãos. Quarta-feira, nosso culto de oração, estudo bíblico. Nós nos dediquemos tempo a estarmos aqui, para orarmos uns pelos outros, para aprendermos da palavra do Senhor. Domingo, nossa escola dominical, às 9 horas da manhã, e nosso culto solene às 18h30, 6h30 da noite, como regularmente nós fazemos. Quero lembrar ainda aos irmãos que no dia 13 de dezembro nós teremos nossa confraternização de homens. As mulheres iriam se organizar aí, né? Para poder ver se vão fazer juntos. No dia 13 de dezembro, no sábado, segundo sábado do mês de dezembro, lá na propriedade do nosso irmão Mateus e da nossa irmã Renata, à noite. Ok? Organize-se quanto a isso, os homens já estão cientes disso, já estão se preparando para estarem presentes, dia 13 de dezembro, à noite.
Tem a reunião da SAF, dia 6. Próximo sábado, a reunião da SAF, dia 6 de dezembro. Que horas? 16 horas. Às 17 horas aqui na congregação. E as irmãs da SAF. Dia 6 e 7 de dezembro é o aniversário da Pissarreira, a igreja presbiteriana da Pissarreira, a nossa igreja mãe, por assim dizer. Dia 7 nós não temos como ir porque é o dia que nós estamos aqui, é o domingo. Mas no dia 6, à noite, às 19 horas, acredito que nós possamos estar lá. Inclusive no dia 6, quem vai levar a ministração da palavra serei eu, na graça do Senhor. Próximo sábado, no caso, às 19 horas. Depois eu vou colocar no nosso grupo. Diga. Dia 6 também vai ser a nossa confraternização da MP. É, né? Então a MP não vai poder ir. Nosso acampamento, lembre-se das inscrições, dos pagamentos. Nós já registramos o pagamento da primeira parcela lá do aluguel, do espaço. Faremos a segunda mais adiante. Então, os irmãos que se inscreveram vão organizando aí para fazer os pagamentos. Aqueles que ainda não se inscreveram, que assim façam, para que nós estejamos juntos lá. Ok? Nós teremos o nosso culto por ocasião do Natal e também o culto de ação de graças no encerramento do ano de 2025 e início do ano de 2026. E aí, quando nós olhamos para o nosso calendário, nós vemos a quarta-feira, que é o dia 24, o feriado dia 25, quinta-feira. Assim como também nós vemos na virada do ano, no encerramento do ano de 2025 para 2026. Então, no dia 24, nós teremos nosso culto aqui, à noite, e também culto por ocasião do Natal, no dia 24, e no dia 31, culto de ação de graças, pelo encerramento do ano de 2025 e início do ano de 2026, ok? Eu vou postar essa arte no nosso grupo direitinho, mas eu estou falando disso para que vocês se preparem para participar e também nos organizemos para que no dia 31, no culto de ação de graças do dia 31, nós façamos aqui o nosso jantar pós-culto. Ok? Então nos organizemos nesse sentido para estarmos juntos. Dia 21, apenas o culto, e dia 31, o culto e em seguida o jantar. Ok? Mais algum aviso? Não, né? Então, com oração silenciosa, nós estamos despedidos do nosso momento de comunhão.